Por 35 anos eu ensinei história naquela escola. E bastou um único dia, uma única prova, para tirarem tudo de mim. Me chamaram de amargurado. Disseram que eu estava velho demais, que eu perseguia aluno. E a cidade inteira acreditou. O que ninguém imaginava é que a verdade ia voltar pela boca da última pessoa do mundo. O próprio menino que eu reprovei. Meu nome é Heitor. Quando tudo isso aconteceu, eu tinha 60 anos. 35 deles dentro da mesma sala de aula, na única escola estadual de Vale Fundo, uma cidade pequena do interior. Eu dava aula de história, e eu amava aquilo. Não é força de expressão. Eu acordava às 5:30 da manhã, pegava minha pasta de couro gasta, aquela que minha esposa me deu no primeiro ano de casado, e ia a pé para a escola sentindo que tinha um propósito. Eu não tinha ficado rico. Professor de cidade pequena não enriquece, mas eu tinha uma coisa que dinheiro nenhum compra: o respeito daquela cidade. Quando eu passava na praça, os antigos alunos atravessavam a rua para apertar minha mão. Médico, pedreiro, vereador, balconista, todos tinham passado pela minha sala. Todos me chamavam de professor, com aquela letra grande que a gente sente na voz. Eu tinha uma regra, uma só, que eu repetia no primeiro dia de cada ano. Na minha sala, ninguém é melhor que ninguém por causa do sobrenome. O filho do prefeito e o filho da lavadeira sentam na mesma carteira e fazem a mesma prova. E eu cumpri essa regra por 35 anos. Foi essa regra que me destruiu. Naquele ano chegou na minha turma um menino chamado Murilo, 15 anos, filho único de Romualdo Bastos, o homem mais poderoso de Vale Fundo. Romualdo era dono da revenda de máquinas, do posto de combustível, de meia cidade. E tinha um sonho que ele não escondia de ninguém: ser prefeito. Ele já andava pela cidade como se fosse, distribuindo aperto de mão, prometendo asfalto, posando para foto. E o Murilo era o troféu dele, o herdeiro, o menino que ia estudar fora, virar doutor, carregar o nome da família pro alto. Só que o Murilo não estudava. Não porque era burro, longe disso. O menino era esperto, mas ele tinha aprendido, desde pequeno, que para ele as regras eram diferentes. Que sobrenome Bastos abria a porta, apagava a falta, transformava nota vermelha em nota azul. Ele entregava trabalho copiado e ninguém falava nada. Faltava na semana de prova e a secretaria dava um jeito. E eu via aquilo. Eu via o menino se afundando naquela mentira confortável, e ninguém com coragem de dizer não para ele uma vez na vida. Veio a prova do fim do ano, a mais importante, a que decidia se ele passava ou repetia. Eu apliquei a prova para a turma inteira, sentado na frente como sempre, e na metade do tempo eu vi o Murilo com um papel dobrado dentro da manga do casaco, copiando descaradamente. Não foi uma olhadinha, foi colar do começo ao fim, com a resposta inteira escrita à mão num papelzinho que ele tirou do bolso. Eu poderia ter fingido que não vi. Juro que por um segundo a covardia bateu, porque eu sabia exatamente quem era o pai daquele menino. Mas aí eu olhei pro fundo da sala e vi a Joana, filha da mulher que lavava roupa para fora, uma menina que estudava de noite à luz de vela porque em casa faltava luz, suando em cima daquela mesma prova, fazendo do jeito honesto. E eu soube que se eu deixasse passar, eu não estaria perdoando um menino. Eu estaria cuspindo em 35 anos da minha vida e na cara de todos os Joanas que confiaram que na minha sala era igual para todo mundo. Eu peguei o papelzinho, calmo, sem escândalo, e zerei a prova dele, conforme o regulamento da escola, que eu não inventei, que estava lá no papel havia décadas. Reprovei. Murilo repetiu o ano. Naquela mesma noite o telefone tocou na minha casa. Era o Romualdo. A voz dele não estava nervosa, estava tranquila, e era isso que dava medo. Ele disse: professor, eu acho que o senhor cometeu um engano, e engano todo mundo conserta. Eu falei que não tinha engano nenhum, que o menino colou e que eu tinha o papel guardado. Aí a voz dele mudou, ficou gelada. Ele disse: o senhor não sabe com quem está se metendo. E desligou. No começo eu achei que ia ficar nas ameaças. Eu estava errado. O Romualdo não gritou comigo. Ele fez pior. Ele trabalhou nas sombras, do jeito que homem poderoso faz. Em 2 semanas começou a circular na cidade uma história: que o professor Heitor estava velho, ultrapassado, que tinha implicância com o aluno, que humilhava a criança na frente da turma, que reprovou o menino por inveja, por birra, porque não suportava ver uma família vencer. As mães começaram a me olhar diferente na rua. Apareceu uma reclamação na diretoria, depois outra, todas anônimas, todas com as mesmas palavras, as palavras que o Romualdo plantou. A diretora me chamou na sala, uma mulher boa, que me conhecia havia 20 anos, e que não conseguia me olhar nos olhos. Ela disse, baixinho: professor, está difícil pro meu lado. Tem gente muito grande pressionando lá em cima. Me ofereceram uma aposentadoria antecipada, embrulhada num laço, como se fosse um presente. Aceite e saia em paz, professor. Foi o que me disseram. 35 anos resumidos num pedido educado para eu sumir. O que mais doeu não foi a demissão, foi o silêncio dos que sabiam. Tinha colega de escola que me viu pegar aquele papelzinho da cola com a mão, que sabia exatamente o que tinha acontecido, e que abaixou a cabeça quando eu mais precisei de uma testemunha. Eu entendi.
Com o tempo, eles tinham um filho para criar, salário para defender, e o Romualdo era dono do pão de cada um daquela cidade. Mas entender não tira dor. Aprendi naquele novembro que a mentira de um homem poderoso é barulhenta, e a verdade de um homem comum é muda, a não ser que alguém tenha coragem de dar voz para ela. E ali, naquele momento, ninguém teve. Eu não aceitei de cabeça baixa. Tentei explicar, mostrar o papelzinho da cola, pedir que ouvissem os outros alunos. Mas a máquina do Romualdo já tinha rodado. A versão dele já era a verdade da cidade. Eu virei, da noite pro dia, o velho amargo que perseguia o filho de um homem de bem. Saí da escola num fim de tarde de novembro, com a minha pasta de couro e uma caixa de papelão com 35 anos de cadernos dentro. Ninguém fez fila para me abraçar. As mesmas pessoas que atravessavam a rua para apertar minha mão agora atravessavam pro outro lado para não precisar falar comigo. Minha esposa segurou minha mão naquela noite e disse uma coisa que eu carreguei por anos. Ela disse: Heitor, você ensinou esses meninos a terem caráter. Não foi à toa. Um dia isso volta. Eu sorri para ela, mas por dentro eu não acreditava. Eu achava que ia morrer sendo lembrado como o professor que reprovou o menino dos bastos por maldade. Os primeiros meses foram os piores. A casa ficou silenciosa demais. Um homem que acordava com propósito agora acordava sem motivo. Eu emagreci. Dormia mal, mas teve uma coisa que me segurou. A Joana, aquela menina do fundo da sala, apareceu na minha porta com mais 4 colegas. Pediram se eu não dava umas aulas de reforço, porque eles iam prestar vestibular e não tinham dinheiro para cursinho. Eu falei que sim antes mesmo dela terminar a frase. Transformei a varanda de casa numa salinha, sem salário, sem nada, só um quadro velho e uns alunos que ninguém mais quis. E eu voltei a ter motivo para acordar. O tempo passou. E o tempo, meus amigos, é o juiz mais honesto que existe. Ele não aceita propina. O Romualdo seguiu crescendo. Comprou mais terra, ganhou mais influência, e finalmente lançou aquilo que sempre quis: a candidatura a prefeito. O cartaz dele estava em cada poste de Vale Fundo. E sabe qual era o lema da campanha? Educação em primeiro lugar. O homem que destruiu um professor estampava a cara em outdoor prometendo cuidar das escolas. A cidade, de memória curta, aplaudia. E o Murilo, o troféu? O menino cresceu na certeza de que nunca ia ter consequência. Foi mandado para a faculdade particular cara na capital, e rodou. Trancou. Trocou de curso 3 vezes. O dinheiro do pai pagava tudo, mas dinheiro não compra o que ele nunca aprendeu: encarar a própria verdade. Aos 24 anos, o Murilo era um homem perdido, carregando um segredo que apodrecia por dentro. Porque ele sabia. Ele sempre soube exatamente o que tinha acontecido naquela sala de aula 9 anos antes. A reviravolta não veio de um documento, nem de uma gravação, nem de um juiz. Veio do lugar mais impossível. Veio do próprio Murilo. Falta de uma semana para a eleição, o Romualdo organizou o maior comício da campanha, no ginásio da cidade, lotado. Imprensa local, a cidade inteira, palanque, bandeirinha. E ele subiu no palco e fez o discurso da vida dele, sobre honestidade, sobre valores, sobre como o Vale Fundo precisava de gente de bem no comando. No auge, ele chamou o filho para perto, pro abraço da foto. O herdeiro, a família modelo. O Murilo subiu no palco, pegou o microfone da mão do pai, e em vez de sorrir para a foto, ele olhou para aquela multidão toda e disse, com a voz tremendo: eu preciso contar uma coisa que eu deveria ter contado há 9 anos. O ginásio silenciou. E ali, na frente da cidade inteira, na frente das câmeras, o Murilo confessou. Disse que ele tinha colado naquela prova, que era culpado, que o professor Heitor tinha feito a coisa mais certa do mundo, e que o pai dele, o homem que estava ali pedindo voto em nome da honestidade, tinha destruído a vida de um professor inocente, espalhado mentira, comprado silêncio, só para proteger a vaidade dele. Murilo disse, olhando pro pai: o senhor não me protegeu. O senhor me ensinou que mentir compensa. E eu passei 9 anos sendo a prova viva de que não compensa. O microfone abafou. O Romualdo tentou tomar o microfone, tentou rir, dizer que o filho estava confuso, doente. Mas era tarde. A cidade inteira tinha ouvido. As câmeras tinham gravado. O homem que se vendeu como exemplo de honestidade foi desmascarado pelo próprio filho, no palco que ele mesmo montou. A candidatura desabou em 48 horas. O vídeo daquele palco rodou a cidade inteira antes mesmo do comício terminar. Passou de celular em celular, de mesa de bar em mesa de bar. Os aliados que ontem disputavam um lugar na foto com ele agora não atendiam o telefone. Os outdoors com o lema Educação em primeiro lugar viraram piada amarga em cada esquina. Não foi um juiz que derrubou o Romualdo. Não foi um processo. Não foi um inimigo. Foi a verdade saindo da boca de quem ele mais quis blindar. A cidade que tinha virado as costas para mim acordou de um sono de 9 anos. E aí, devagar, eles vieram. Bateram na minha porta. Mãe chorando,
pedindo desculpa. Ex-alunos, a diretora, já aposentada, com os olhos vermelhos, e a Câmara da cidade, numa sessão que lotou, votou por unanimidade para dar o meu nome à biblioteca da escola. Biblioteca Municipal Professor Heitor, o mesmo lugar de onde me expulsaram com uma caixa de papelão. Eles me convidaram para voltar a dar aula, com salário, com honra, com um pedido de desculpa público. Eu agradeci, mas eu disse que não voltava como antes. Eu já não tinha mais idade para a rotina de sala todo dia, e meus meninos da varanda precisavam de mim. Então eu propus uma coisa: eu voltaria, sim, mas para formar os professores novos, para ensinar a eles a única regra que importa, que na sala de aula, ninguém é melhor que ninguém por causa do sobrenome. Aceitaram na hora. E o Murilo, aquele menino, me procurou, sozinho, semanas depois. Chegou na minha varanda de cabeça baixa, sem o sobrenome do pai para esconder atrás, e pediu perdão, esperando, eu acho, que eu o expulsasse. Eu olhei para ele e enxerguei o que sempre estive ali, desde o fundo da sala. Não um inimigo, uma vítima, um menino que ninguém nunca teve a coragem de amar o suficiente para dizer não. Eu não tinha o que perdoar. Foi o pai dele que me feriu, não ele. O Murilo, no fim, foi o único com coragem de pagar o preço da verdade. Eu ofereci a ele uma cadeira na minha varanda, para estudar com os outros, sem foto, sem palanque, do começo. Ele aceitou. Hoje está terminando o curso de professor. Eu não me vinguei do Romualdo. Não precisei. A mentira dele cobrou o próprio juro. Eu só fiz, por 35 anos, a única coisa que eu sabia fazer: ensinar os meninos que caráter vale mais que sobrenome. E quando tudo parecia perdido, foi exatamente um desses meninos, o que eu reprovei, que provou para a cidade inteira que valeu a pena. Minha esposa estava certa. Um dia voltou. Eles me chamaram de velho amargo, mas o velho amargo está com o nome na biblioteca, e o homem poderoso está esquecido. Porque a história, no fim, sempre é escrita por quem teve coragem de não trair a verdade. E essa, meus amigos, foi a aula mais importante que eu já dei. Se essa história tocou você, deixe o seu like e se inscreve no canal, porque a verdade sempre encontra um caminho de volta. E me conta aqui embaixo, você teve um professor que mudou a sua vida? Escreve o nome dele aqui, para essa pessoa nunca ser esquecida.